E se Deus estivesse falando com você agora? E se a resposta que você vem pedindo em oração estivesse sendo liberada exatamente agora? E se a direção que você tanto buscou já estivesse diante de você, mas os seus olhos e ouvidos ainda não perceberam? E se Deus estivesse falando com você neste exato momento, será que você estaria pronto para ouvir? Muitas vezes imaginamos que ouvir a voz de Deus é algo extraordinário, quase sempre ligado a experiências sobrenaturais e cheias de impacto. Um trovão, no céu, uma visão clara, uma voz audível ecoando no quarto. Mas a verdade é que a maioria das vezes Deus fala no simples, no silencioso, no inesperado. E é justamente por estarmos esperando sinais grandiosos que tantas vezes deixamos passar despercebida a voz suave que já está ecoando no íntimo do nosso coração. Você já parou para pensar quantas vezes pediu que Deus falasse com você, mas no fundo já tinha sua própria expectativa de como ele deveria falar? Queremos que ele responda de forma imediata, clara, quase que moldada ao nosso desejo. Mas e se ele já respondeu de outra maneira? E se a palavra que você tanto precisa já foi dita, mas você ainda não reconheceu? Elias viveu algo assim. No Monte Horebe, ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus estava em uma brisa suave. O Senhor estava lá, mas não da forma como ele esperava. Talvez essa seja a sua realidade agora. Você está clamando por um sinal, mas Deus já está falando através de situações, pessoas ou até mesmo desta mensagem. Talvez ele já tenha sussurrado algo ao seu coração, mas você ainda não deu a devida atenção. E a grande questão é: o que acontece quando Deus fala e nós não reconhecemos? Quantas oportunidades se perdem? Quantas direções são atrasadas? Quantos milagres deixamos de viver simplesmente porque não conseguimos perceber que era Ele? Hoje, eu quero te conduzir a uma reflexão profunda. Quero te mostrar como Deus fala, como reconhecer a sua voz e, principalmente, como responder quando Ele se manifesta. Porque acredite, a questão não é se Deus fala, mas se você está ouvindo. E se Deus estivesse falando com você agora? Essa pergunta pode mudar tudo. Porque se a resposta for sim, então este momento não é apenas mais um vídeo, é uma visitação. Não é apenas mais um conteúdo, é a voz de Deus tentando alcançar o seu coração. Não é apenas mais um dia comum, é um divisor de águas em sua vida. Prepare-se, porque hoje você pode sair daqui diferente. Hoje você pode descobrir que Deus não está distante, Ele está perto e já está falando com você agora. As expectativas que nos impedem de ouvir. Uma das maiores barreiras para ouvir a voz de Deus não é a ausência da sua fala, mas as nossas próprias expectativas distorcidas de como Ele deveria falar. Desde cedo somos influenciados por histórias, filmes e até mesmo pela imaginação coletiva, que cria uma imagem quase cinematográfica do momento em que Deus se comunica. Pensamos em trovões rasgando o céu, em uma voz audível e poderosa ecoando pelos ares, em anjos aparecendo em plena sala de estar, trazendo uma mensagem clara. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, Deus não fala desse jeito. E quando ficamos presos à expectativa do extraordinário, corremos o risco de não perceber o Deus que se revela no simples, no discreto, no cotidiano. Elias viveu exatamente essa lição no Monte Horebe. Ele estava em fuga, cansado, perseguido, desanimado. Esperava que Deus se revelasse de maneira grandiosa. Afinal, Ele era o Deus que já havia mandado fogo do céu diante dos profetas de Baal. Mas dessa vez, Deus não estava no vento forte que rasgou a montanha, nem no terremoto que abalou a terra, nem no fogo que consumiu ao redor. A voz de Deus veio em uma brisa suave, e foi nesse silêncio sutil que Elias encontrou a direção que tanto precisava. Isso nos ensina que muitas vezes nossas expectativas de espetáculo nos impedem de perceber a profundidade da simplicidade. Quantas vezes você já pediu que Deus falasse, mas já imaginando como Ele deveria responder? Talvez você tenha esperado ouvir uma voz audível, mas Ele já havia falado com você pela leitura de um versículo. Talvez você tenha pedido um sinal visível,
mas ele já estava usando a palavra de alguém próximo para confirmar algo. Talvez você tenha clamado por uma revelação imediata, mas ele já estava guiando seus passos através de pequenas portas que se abriram e que você ignorou por parecerem comuns demais. O problema das expectativas erradas é que elas nos cegam para a realidade. Ficamos tão presos ao como esperamos que Deus fale, que não conseguimos perceber o como Ele de fato escolhe falar. E a verdade é que Deus é soberano até nisso. Ele não se encaixa nas nossas expectativas. Nós é que precisamos aprender a nos ajustar às formas inesperadas pelas quais Ele decide se comunicar. Talvez a resposta que você tanto espera já tenha sido dada, mas por estar olhando apenas para o fogo, você não percebeu a brisa suave. Talvez você esteja esperando por um trovão, mas Deus está falando através de um sussurro. Talvez você esteja procurando o extraordinário, mas Ele já está no simples. Essa é a primeira barreira que precisamos derrubar: as expectativas erradas. Porque quando você se liberta delas, seus ouvidos se tornam sensíveis ao inesperado. E então, você percebe que Deus já está falando, agora mesmo. As formas que Deus usa para falar. Se existe uma verdade inegociável, é esta: Deus fala. Ele nunca deixou de falar, porque a essência do nosso Deus é relacionamento. Ele não é um criador distante que fez o mundo e depois se retirou para assistir de longe. Ele é um pai que se envolve, que guia, que corrige, que consola. Desde o Éden, vemos o Senhor buscando proximidade com o homem. A Bíblia diz que ele caminhava com Adão na viração do dia, mostrando que desde o princípio, o desejo de Deus era estar em diálogo constante com a sua criação. Mas se Deus fala, a grande questão é: como Ele fala? Essa é a dúvida que ecoa no coração de muitos. Alguns pensam que Ele só fala de forma espetacular, através de sinais grandiosos, milagres visíveis, manifestações sobrenaturais. Outros acreditam que Ele não fala mais, que o tempo da revelação terminou e hoje estamos entregues apenas ao silêncio. Mas a verdade é equilibrada. Deus fala de muitas formas e precisamos aprender a discerni-las para não perdermos aquilo que já está sendo liberado. A forma mais clara e segura pela qual Deus fala é através da sua palavra escrita. A Bíblia não é um livro de história ultrapassado, nem apenas um manual religioso. Ela é a revelação viva de Deus. Hebreus 4:12 declara que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que, mesmo tendo sido escrita há séculos, continua atual, continua penetrando, continua respondendo às perguntas mais profundas da alma. Quantas vezes você já abriu as Escrituras em meio à angústia e encontrou exatamente a resposta que precisava? Isso não é acaso, é o próprio Deus falando. Mas Ele também fala pelo Espírito Santo dentro de nós. Jesus prometeu em João 16:13 que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Essa voz não é, na maioria das vezes, audível. Ela se manifesta como uma convicção profunda, uma paz que não pode ser explicada, ou até uma inquietação que te impede de dar um passo errado. Talvez você já tenha vivido isso. Estava prestes a tomar uma decisão e, de repente, algo dentro de você dizia: não faça. Essa direção interior é a voz do Espírito. Outra forma que Deus usa é através de pessoas. Ele levanta instrumentos humanos para confirmar a sua vontade. Pode ser um pastor pregando, pode ser um amigo que solta uma frase aparentemente simples, pode ser até alguém que nem conhece a sua situação, mas de repente fala algo que parece responder diretamente ao que você estava orando. Lembre-se de Samuel. Ele ouvia a voz de Deus, mas precisou de Eli para discernir que era o Senhor o chamando. Deus, em sua graça, usa pessoas para confirmar o que já está falando ao nosso coração. Deus também fala pelas circunstâncias. Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Às vezes, você insiste em um caminho e tudo parece travar. Outras vezes, as coisas fluem de forma tão natural que fica evidente que há um favor divino. Foi assim com Paulo em Atos. Ele planejava ir para a Ásia,
mas o Espírito Santo o impediu. Pouco depois, recebeu a visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. A circunstância fechada não era derrota, era direção. Além disso, Deus fala pela criação. O Salmo 19 diz: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Quantas vezes você olhou para o céu estrelado, para o nascer do sol, para o mar em movimento e sentiu algo dentro de você dizendo: "Existe um Deus e Ele é grande." Isso é Deus falando. A natureza é um outdoor constante da glória de Deus, lembrando que Ele está presente em tudo. E há ainda uma forma que poucos gostam de admitir. Deus fala pela dor. Ninguém deseja sofrer, mas muitas vezes é no vale da aflição que nos tornamos mais sensíveis. Jó disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Ele só teve essa revelação profunda depois da dor. Quando tudo vai bem, muitas vezes relaxamos e nos distraímos. Mas quando enfrentamos perdas, crises e desertos, ficamos atentos, sedentos, e a voz de Deus se torna mais clara. A dor não é o único canal, mas muitas vezes é o lugar onde Deus nos encontra com mais intensidade. O ponto é, Deus não se limita a uma única forma. Ele fala pela palavra, pelo Espírito, por pessoas, por circunstâncias, pela criação e até pela dor. A questão não é se Ele fala, mas se você está ouvindo. Porque muitas vezes esperamos apenas uma forma e deixamos de perceber as outras. Ficamos esperando o trovão, quando ele já está na brisa suave. Procuramos a voz audível, quando ele já está usando a palavra escrita. Pedimos um anjo, quando ele já enviou alguém comum para nos dizer exatamente o que precisávamos ouvir. Hoje, eu quero que você desperte para essa realidade. Deus já está falando. Não é sobre se ele vai falar, é sobre se você vai discernir. Talvez até agora você não tenha reconhecido, mas quando você abrir os olhos espirituais, perceberá que ele já falou várias vezes, em detalhes que você ignorou. E talvez seja isso que está acontecendo agora mesmo, enquanto ouve esta mensagem. Não são apenas palavras humanas. É Deus, usando este momento para dizer: "Eu continuo falando. Eu estou falando com você." O perigo de ignorar a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um privilégio imenso, mas existe algo ainda mais sério do que não ouvir. É ouvir e ignorar. Porque quando Deus fala, Ele nunca fala por acaso. Cada palavra dele carrega direção, propósito e vida. Se a voz de Deus é o mapa que guia no deserto, ignorá-la é como rasgar o mapa e escolher caminhar às cegas. E a verdade é que muitas pessoas já perderam bênçãos, atrasaram promessas e até se desviaram do caminho simplesmente porque não levaram a sério o que o Senhor havia falado. A Bíblia está repleta de exemplos desse perigo. O povo de Israel no deserto é talvez o mais claro. Eles viram os milagres de perto. O mar se abriu diante dos olhos deles. O maná caía diariamente do céu. A nuvem os guiava de dia e o fogo os aquecia à noite. Eles tinham provas constantes de que Deus estava presente e falava por meio de Moisés. Mas em vez de obedecerem, murmuravam. Em vez de confiarem, duvidavam. Em vez de seguirem, resistiam. Resultado: uma geração inteira morreu sem entrar na terra prometida. Não foi porque Deus não falou, mas porque escolheram ignorar. Hebreus 3,15 ecoa esse alerta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Outro exemplo é o do jovem rico. Ele teve diante de si a oportunidade mais extraordinária que alguém poderia ter: ouvir Jesus, em carne e osso, convidando-o para segui-lo. Mas quando ouviu o chamado, resistiu. Estava preso às riquezas, ao conforto, às seguranças humanas. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. Perceba, ele não saiu alegre porque havia conseguido guardar seus bens. Saiu triste porque ignorar a voz de Deus sempre deixa vazio. Quando dizemos não ao que o Senhor nos fala, a alma sente o peso do que foi perdido. E aqui está o ponto. Cada vez que ignoramos a voz de Deus,
o coração vai se tornando insensível. É como se colocássemos camadas de proteção sobre os ouvidos espirituais. E pouco a pouco, já não distinguimos mais a voz suave do Espírito. Ele continua falando, mas já não reconhecemos. A palavra continua ecoando, mas já não nos toca. E isso é perigoso, porque o coração endurecido nos faz acreditar que está tudo bem, quando na verdade estamos cada vez mais distantes daquilo que Deus preparou. Jesus também falou sobre isso ao olhar para Jerusalém. Ele chorou pela cidade porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Viram os sinais, mas ignoraram. E perderam a paz que estava sendo oferecida. Essa é uma das perdas mais sérias. Quando Deus fala e não respondemos, deixamos escapar a paz, a direção e até mesmo o livramento que Ele já havia preparado. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Deus já falou ao seu coração sobre uma área específica da sua vida. Pode ser sobre perdoar alguém, sobre abandonar um pecado, sobre mudar uma atitude, sobre dar um passo de fé. Você sabe que Ele falou, mas ao invés de obedecer, você adiou. Disse, mais tarde, Senhor. Só que esse mais tarde tem um custo, porque cada vez que adiamos, nos afastamos mais da promessa. Cada vez que resistimos, abrimos espaço para a confusão e para as vozes erradas. O perigo de ignorar a voz de Deus não é apenas perder uma bênção, é abrir espaço para outras vozes dominarem. Quando não damos ouvidos ao Espírito Santo, acabamos sendo guiados pelo medo, pela carne ou até pelas mentiras do inimigo. E nenhuma dessas vozes leva à vida. O diabo sempre vai tentar se infiltrar com sugestões que parecem boas, mas que nos afastam da vontade de Deus. E se não estivermos firmes, acabamos confundindo a voz do engano com a voz da verdade. Por isso, o alerta é urgente. Não trate como comum aquilo que é santo. Se Deus falou, é porque é importante. Se Ele insistiu, é porque é urgente. Se Ele repetiu, é porque não pode ser adiado. Cada palavra dele é vida. Cada instrução carrega destino. Cada direção abre futuro. Hoje, a voz de Deus está ecoando de novo. E a pergunta é: você vai ouvir ou vai ignorar? Vai obedecer ou vai resistir? Não corra o risco de endurecer o coração. Não espere sentir vontade. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. O perigo de ignorar é grande demais. Mas a bênção de responder é maior ainda. Cada vez que você diz sim à voz de Deus, céus se abrem, correntes se quebram e o propósito dele avança sobre sua vida. Tópico 4. Como reconhecer que é Deus? Quem está falando? Saber que Deus fala é maravilhoso. Mas na prática, surge sempre a pergunta: como distinguir se é realmente Ele quem está falando, e não apenas a nossa mente, as nossas emoções, ou até mesmo a voz do inimigo tentando nos enganar? Essa é uma das maiores necessidades do cristão: discernimento. E Deus não nos deixa sem resposta. Ele nos dá sinais claros que nos ajudam a identificar quando é a sua voz que está soando no coração. O primeiro critério é simples, mas inegociável. Deus nunca se contradiz. A voz dele nunca vai contra a palavra que já foi revelada nas Escrituras. Ele não muda, não altera princípios, não adapta a sua verdade ao gosto do momento. Se uma voz te conduz para algo que fere os valores bíblicos, não é de Deus. É por isso que conhecer a Bíblia é essencial. Jesus, no deserto, foi tentado pelo diabo, que inclusive usou versículos fora de contexto. Mas Jesus discerniu, porque conhecia a palavra em profundidade. E respondeu a cada tentação com um firme: está escrito. Quanto mais você se aprofunda na Bíblia, mais sensível se torna para reconhecer se o que ouviu vem realmente de Deus. O segundo sinal é que a voz de Deus traz paz, mesmo quando desafia. Às vezes, o que Deus fala pode ser desconfortável, pode exigir renúncia, pode desafiar a lógica. Mas mesmo assim, há uma paz profunda que acompanha essa direção. Não é uma paz que vem da ausência de luta, mas da certeza de que você está no caminho certo. Colossenses 3,15 diz: que a paz de Cristo
seja o árbitro em vosso coração. Essa paz funciona como um juiz interior, confirmando que é Deus quem está falando. O terceiro sinal é que a voz de Deus gera transformação, não confusão. Quando Ele fala, algo muda. Às vezes, Ele corrige, e essa correção pode doer. Mas a dor da correção de Deus nunca paralisa, ela sempre conduz à vida. A acusação do inimigo traz culpa que destrói. Já a voz de Deus traz convicção que liberta. Tiago 3,17 descreve a sabedoria que vem do alto como pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. A verdadeira voz de Deus sempre gera fruto bom. Outro sinal poderoso é que a voz de Deus se confirma com o tempo. Muitas vezes Ele fala em segredo ao coração, mas depois confirma através de pessoas, circunstâncias, ou até de uma repetição que você não pode ignorar. Quantas vezes você ouviu uma palavra em oração e depois escutou a mesma frase em uma pregação, leu em um versículo e até um amigo, sem saber, repetiu a mesma ideia? Isso não é coincidência, é Deus confirmando. Samuel só entendeu que era o Senhor quem o chamava quando Eli o ajudou a discernir. Deus sabe da nossa limitação e não tem problema em confirmar a sua voz, porque Ele deseja que andemos em segurança. E há ainda mais um detalhe. A voz de Deus sempre exalta Cristo. O Espírito Santo não fala para engrandecer o ego humano, nem para inflar orgulho. Jesus disse em João 16,14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Isso significa que, se a voz que você ouviu coloca você no centro, se alimenta vaidade, se promove egoísmo, é preciso cautela. A verdadeira voz de Deus sempre nos conduz a refletir o caráter de Cristo, a amar como Ele amou, a obedecer como Ele obedeceu, a viver como Ele viveu. Por último, mas não menos importante, a voz de Deus sempre produz fruto do Espírito. Paulo escreve em Gálatas 5,22 sobre os frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o que você ouviu gera temor, ansiedade, perturbação ou orgulho, desconfie. Mas se gera paz, confiança, mansidão e firmeza, é sinal de que veio do Senhor. Reconhecer a voz de Deus, portanto, não é sobre buscar experiências místicas extraordinárias, mas sobre aprender a perceber esses sinais. O problema é que muitos querem ouvir Deus, mas não querem se dedicar à intimidade com Ele. Quanto mais você se aproxima, mais natural se torna discernir. É como uma ovelha com seu pastor. Jesus disse em João 10,27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A ovelha não precisa ver o pastor para reconhecê-lo, basta ouvir a voz. Talvez, enquanto ouve esta mensagem, algo já esteja acontecendo dentro de você. Uma frase ardeu mais forte, um versículo ecoou, uma paz silenciosa invadiu sua mente. Isso é Deus mostrando que não é teoria, é realidade. Ele está dizendo: sou eu quem está falando com você. Confie e siga a minha voz. O que fazer quando Deus fala? Chegamos a um ponto decisivo desta mensagem, porque não basta saber que Deus fala, nem reconhecer os sinais de que é Ele quem está falando. A pergunta essencial é: o que fazer depois que ouvimos? A voz de Deus não vem para ser admirada. Não é um som bonito para ser aplaudido, nem uma revelação para ser guardada em segredo. A voz de Deus exige resposta, e é nessa resposta que a nossa fé se torna prática. A primeira coisa que precisamos entender é que a voz de Deus pede obediência imediata. Muitas pessoas reconhecem quando o Senhor fala, mas adiam a obediência. Pensam: um dia eu vou fazer. Mais tarde eu me ajusto. Amanhã eu tomo a decisão. Mas esse amanhã pode nunca chegar. E cada vez que adiamos, enfraquecemos a nossa sensibilidade espiritual. Abraão é um exemplo disso. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, rumo a uma terra que ele ainda mostraria. Abraão não sabia para onde iria, não tinha todas as respostas, mas obedeceu imediatamente.
e porque obedeceu, tornou-se pai de multidões. A obediência abre portas que a lógica jamais poderia abrir. A segunda atitude é registrar o que Deus falou. Quantas vezes o Senhor já ministrou algo ao seu coração e com o passar do tempo você esqueceu? O ser humano é distraído. As pressões do dia a dia abafam a memória espiritual. Por isso os profetas escreviam as palavras recebidas. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão, grava-a em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quando você registra, está honrando a voz de Deus. Está dizendo: eu levo a sério o que ouvi. Além disso, o registro se torna testemunho para os dias de dúvida. Quando o medo ou a incredulidade tentarem roubar sua fé, você terá em mãos a lembrança clara do que Deus já disse. A terceira atitude é orar sobre o que foi falado. Não basta apenas ouvir e sair fazendo por impulso. A oração alinha o coração, fortalece a fé, traz clareza e direção. Samuel, quando aprendeu a ouvir a voz de Deus, respondeu em oração: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Orar sobre a palavra recebida é como regar uma semente. É no diálogo constante que a revelação se aprofunda e ganha força para frutificar. A quarta atitude é praticar. Tiago 1:22 nos alerta: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Existe um auto-engano espiritual perigoso. Acreditar que só ouvir é suficiente. A transformação vem quando colocamos em prática. Deus fala sobre perdão? Então pratique perdoando. Deus fala sobre confiar? Então pratique depositando a ansiedade diante dele. Deus fala sobre mudança de direção? Então pratique dando passos concretos. Ouvir sem praticar é como olhar para o espelho e esquecer imediatamente quem você é. Também precisamos discernir a urgência da resposta. Existem palavras de longo prazo, que nos preparam para processos, mas existem palavras que exigem decisão imediata. Quando Jesus disse a Pedro: vem, ele não podia deixar para depois. Ou saía do barco naquele momento, ou perderia a oportunidade de andar sobre as águas. Assim também é com você. Há coisas que não podem esperar. Há respostas que precisam ser dadas hoje. Por último, mas não menos importante, testemunhe. Quando Deus fala e você obedece, os frutos não são apenas para você. Outros precisam ouvir o que aconteceu. Quando você compartilha, inspira fé, encoraja e abre espaço para que mais pessoas reconheçam a voz de Deus em suas próprias vidas. O testemunho não é sobre exaltar você, mas sobre glorificar o autor da voz. Perceba, quando Deus fala, não é apenas para encher seu coração de emoção, é para moldar o seu caráter, ajustar sua rota, preparar seu futuro. O que você faz com a voz de Deus define se viverá o que Ele já planejou. Talvez Ele já tenha falado algo específico ao seu coração e você ainda não respondeu. Hoje é o dia de dar essa resposta. Não adie, não endureça, não fuja. Obedeça, registre, ore, pratique e testemunhe. Essa é a forma de honrar a voz dele. Porque a voz de Deus não é apenas para ser ouvida, é para ser seguida. Agora, eu quero me dirigir diretamente a você, sem filtros, sem distâncias. Quero que receba estas palavras como se estivéssemos frente a frente, e como se cada frase fosse carregada do próprio coração de Deus para o seu coração. Porque acredite, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que permaneceu até este ponto. Isso não é apenas mais um vídeo. É uma visitação. O Senhor me constrange a dizer que Ele está falando com você agora. Ele conhece exatamente as áreas da sua vida que estão em silêncio, os lugares do seu coração onde você tem gritado por respostas, e até mesmo as perguntas que você não ousa compartilhar com ninguém. Ele viu cada lágrima derramada no travesseiro. Ele sabe das noites em que o sono não veio. Ele ouviu o clamor sufocado que você fez no íntimo da sua alma.
E hoje Ele te diz: eu não me calei, eu estou aqui, eu estou falando. Talvez você tenha confundido o silêncio de Deus com ausência. Talvez tenha acreditado que Ele não se importava, porque não via respostas imediatas. Mas hoje Ele desmonta essa mentira e sussurra ao seu coração: eu sempre estive presente. Mesmo quando você não sentia, eu estava aí. Mesmo quando parecia distante, eu te carregava nos braços. Mesmo quando não entendeu nada, eu estava cuidando de tudo. O Senhor está dizendo: você não foi esquecido. Você não está sozinho. Você não está perdido. Ele está te chamando de volta à sensibilidade espiritual. Ele está te convidando a calar o ruído das muitas vozes para perceber a voz que realmente importa. Não espere por trovões, não espere por sinais grandiosos. Ele está na brisa suave. Ele está no detalhe. Ele está usando esta mensagem para alcançar você agora. E eu declaro em nome de Jesus que os seus ouvidos espirituais serão abertos de forma nova. Você vai começar a perceber a voz de Deus em lugares onde nunca percebeu antes. Vai ouvir nas Escrituras, vai reconhecer na oração, vai sentir no íntimo quando o Espírito Santo te direcionar. As distrações que antes roubavam a sua atenção não terão mais poder. O medo que abafava a sua fé não terá mais domínio. A dúvida que gerava confusão será substituída por clareza. Receba também esta palavra. Há decisões diante de você que pareciam confusas, mas Deus está prestes a trazer clareza. Ele está dizendo: eu vou te guiar, eu vou te mostrar, eu vou confirmar. Onde antes você hesitava, agora terá segurança. Onde antes você paralisava, agora terá coragem. Onde antes você sentia vazio, agora terá convicção. O Espírito Santo está liberando uma unção de sensibilidade. Você não será mais enganado por vozes estranhas. Você não será mais confundido pela ansiedade ou pela carne. Você terá discernimento espiritual afiado. Vai saber quando é Ele quem fala e vai responder sem medo. Porque a voz de Deus não apenas consola, ela também direciona. E essa direção vai mudar o curso da sua vida. O Senhor te chama pelo nome e diz: não endureça o coração, não adie mais. Eu estou falando com você agora. Receba essa palavra como resposta às suas orações. Tome posse. Assuma no coração. Esta palavra é para mim. Eu declaro em nome de Jesus que, a partir de hoje, sua caminhada com Deus será marcada por clareza e sensibilidade espiritual. Você terá testemunhos de momentos em que o Espírito Santo falou e você obedeceu, e verá frutos extraordinários disso. E esses frutos serão prova para você mesmo e para todos ao seu redor de que Deus fala e que Ele está falando com você agora. Chegamos ao final desta mensagem, mas preste atenção. O que aconteceu aqui não é comum. Não é apenas mais um conteúdo. Não é apenas mais um vídeo que você clicou por acaso. Isso foi um encontro. Você não ficou até aqui à toa. O Espírito Santo te trouxe, te manteve e usou cada palavra para alcançar o fundo do seu coração. Você não apenas ouviu uma mensagem, você foi visitado pela voz de Deus. E agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai ouvir e deixar passar? Vai permitir que esta voz se perca no meio do barulho do dia a dia? Ou vai responder de forma clara e firme? Porque toda vez que Deus fala, Ele espera uma resposta. E hoje, a sua resposta pode mudar a rota da sua vida. Por isso eu quero que você faça um ato de fé agora mesmo. Escreva nos comentários, com toda a convicção da sua alma: Senhor, eu ouço a Tua voz. Não escreva como quem cumpre um ritual, mas como quem faz uma declaração espiritual. Porque quando você declara isso publicamente, está se posicionando no mundo espiritual, está dizendo: eu reconheço que o Senhor falou comigo e eu não vou ignorar. Eu ouço e eu respondo. Essa frase simples pode se tornar o marco de uma nova fase da sua caminhada com Deus. E não guarde só para você. Existe alguém que precisa desesperadamente ouvir esta palavra.
Alguém que você conhece está em silêncio espiritual, achando que Deus não fala mais, ou que nunca falou com ele. Seja o canal para mudar essa história. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, alguém próximo ou até alguém que você pouco conversa. Você não sabe a transformação que um simples gesto pode causar. A palavra que restaurou você pode restaurar outra vida também. Eu quero também te convidar a se inscrever aqui no canal Sabedoria da Graça. Cada mensagem que liberamos aqui não é apenas conteúdo, é alimento espiritual, é voz profética, é direção para tempos difíceis. Quando você se inscreve e ativa o sininho, está garantindo que não vai perder as próximas palavras que podem ser respostas diretas às suas orações. Assim como o pão precisa ser diário, sua alma também precisa ser alimentada constantemente. E antes de encerrar, eu quero liberar uma última palavra sobre você. A partir de hoje, você não viverá mais na confusão de vozes que competem pela sua atenção. O Espírito Santo vai te dar discernimento claro. Você não será enganado, não será confundido, não ficará em dúvida. Você vai reconhecer a voz do bom pastor e vai seguir com confiança. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." Essa promessa é para você. Saia daqui hoje com uma decisão firme. Não apenas ouvir, mas obedecer. Não apenas receber, mas responder. Não apenas ser tocado, mas ser transformado. Porque ouvir a voz de Deus é o início de uma jornada, mas obedecer a essa voz é o que abre as portas para viver o sobrenatural. Portanto, declare nos comentários: Senhor, eu ouço a tua voz. Compartilhe com alguém que precisa. Inscreva-se para continuar sendo alimentado. E guarde esta verdade em seu coração. Deus não está distante. Ele não está em silêncio. Ele não está indiferente. Ele está falando. E Ele está falando com você agora.